sobre a sua vida. E hoje, como prometido, eu venho trazer mais um estudo da parte de Deus e o tema é a Nova Jerusalém. Será que nós realmente temos o entendimento concreto, o entendimento sobre o que é a Nova Jerusalém? Como conseguimos interpretar? Qual é a forma certa para interpretar acerca desse assunto? Então, hoje, nós vamos tratar sobre esse grande assunto que para muitos ainda é dúvida, outros têm o entendimento totalmente distorcido, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar junto conosco, aprendendo da palavra de Deus. Então eu conto com você para juntos evangelizarmos o maior número de pessoas em nome de Jesus. E antes de nós irmos para o estudo, eu quero te convidar a orar junto comigo para que esse estudo venha a ser algo muito bom, muito edificante para a nossa vida e que ele possa alcançar milhares e milhares de pessoas e que elas possam ser edificadas através da palavra do Senhor. Então vamos orar para que Deus abençoe o nosso estudo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eterno e soberano. Pai, nós viemos te pedir essa graça que o Senhor nos concedeu de termos esse tempo para poder falarmos da tua palavra. Que o Senhor quebra todo impedimento, destrói tudo aquilo que não convém do Senhor e que nós possamos realmente entender e compreender as suas escrituras, para a honra e a glória de Jesus. Amém e amém. Então vamos para o estudo de hoje. O tema é a Nova Jerusalém. Para mim te explicar o que em Apocalipse está realmente querendo nos dizer, eu preciso falar um pouco sobre o que é o reino de Deus. Muitas pessoas também têm dificuldades, pessoas nos procuram perguntando, mandam mensagens, querendo entender melhor o que é o reino de Deus. Porque muitas das vezes nós temos a imaginação ou por ouvir algumas coisas acerca do reino, temos a sensação de que o reino de Deus, ele está no céu. E eu quero já te dizer, já no início desse vídeo, de que o reino de Deus, ele não está no céu, ele já está na terra, já está sendo manifesto na terra. E você vai aprender algo importante sobre o reino de Deus. E já quero te adiantar outra revelação. O reino de Deus não é físico, o reino de Deus é espiritual. Então, para que você entenda o estudo de hoje sobre a Nova Jerusalém, você precisa entender também sobre o reino. Então, de modo que nós vamos aprender aqui duas coisas, sobre o reino e sobre a Nova Jerusalém. Então, toda atenção é pouquíssima e eu quero já te convidar, você que já está com a sua Bíblia aí na sua mão, você que já está com o seu caderno, a caneta, para que você então abra e comece a anotar os versículos, para que você não perca e depois você possa ter a oportunidade de meditar e de estudar e de ir mais profundo ainda na palavra do Senhor. Então, escreva aí, já marque aí Marcos capítulo 1 e o versículo 15, é o primeiro versículo que nós vamos dar início ao estudo de hoje, que está dizendo assim, Marcos capítulo 1 e o verso de número 15, está registrado assim, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu quero que você já pega essa essência do estudo, que aqui é a primeira pregação de Jesus. Então a primeira pregação, a primeira vez que Jesus vai anunciar algo, né? Ele vai anunciar sobre o reino. É o que ele está dizendo aqui, olha, arrependei-de e crede no reino. Ele está dizendo aí, crede no Evangelho, né? Então nós entendemos que o que ele está nos ensinando é sobre o Evangelho do reino. Então muitas pessoas se confundem porque acreditam que o reino e o reino de Deus é a salvação. O reino de Deus não é a salvação. A salvação
através da morte de Jesus na cruz, ela é importante, eu creio nela sem dúvida alguma, mas ela não é o reino. Está incluída com o reino? Sim, está incluída. Tem a ver com o reino? Tem a ver com o reino, mas não é o reino de Deus. Então, por que eu sei disso? Porque, ou seja, se o evangelho fosse a salvação, se o evangelho fosse a morte de Jesus, como Jesus então pregou o evangelho do reino antes de morrer? Não faz sentido algum, faz? Então, se Jesus, se a Bíblia estiver dizendo que o evangelho do reino é a salvação, Jesus teria que morrer primeiro, ressuscitar e depois pregar o evangelho, para que então fizesse sentido o evangelho da salvação. Então, o evangelho não é o evangelho da salvação, mas é o evangelho do reino. Então, se formos explicar o evangelho em poucas palavras, nós entendemos que o evangelho é o evangelho do reino de Deus. E é aqui que eu quero que você já comece aí a marcar, comece a entender sobre o que é o evangelho do reino de Deus. Para você entender melhor o que é o evangelho do reino, eu preciso que você vá em Gênesis, lá no capítulo 1, quem já estuda comigo, né? Os meus obreiros, os meus filhos na fé, já estão aí bem estruturados com esse versículo de Gênesis capítulo 1 e o verso de número 26 até o verso de número 28. Vamos lá? Só para você entender que o reino de Deus, ele já estava sendo manifesto na terra no princípio das coisas. E é aqui que eu quero que você marque tudo para depois você refletir, para depois você mandar suas perguntas, porque esse que é o dinâmico, esse que é o gostoso de estudarmos juntos. Que não fique só nas minhas palavras, mas que você possa tirar suas dúvidas se houver, né? Eu espero que eu possa falar de uma forma bem clara, bem objetiva, para que você possa entender, né, bem o estudo. Mas se houver alguma dúvida, eu também gostaria muito que você entrasse em contato, deixasse aí no comentário, para que a gente possa tirar sua dúvida em nome de Jesus. Então vamos lá, ó, Gênesis capítulo 1 e o verso 26 a seguir. Está dizendo assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora o 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Olha que coisa que importante, para que a gente possa estabelecer o evangelho. O que é o evangelho? É a pregação do reino, é o anunciar o reino. Então, isso é o evangelho. O evangelho é tudo aquilo que está anunciando, falando do reino de Deus. Então, agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te dizer o que é o reino de Deus, para que você tire qualquer ideia que tentaram colocar na sua cabeça acerca de um palácio, acerca de uma morada, de algo que nós estamos acostumados quando falamos de reino aqui na terra. Então eu já te disse no início do vídeo e volto a te repetir: o reino de Deus não é físico, é espiritual. Por isso você tem que pegar essa essência. Então vamos agora revelar através da palavra o que é o reino de Deus. Então quando nós lemos aqui no Gênesis 1, 26, ele está dizendo:
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para fazer o quê? Para fazer o que Deus faz. Então é aqui que eu quero que você entenda bem por que Deus faz o homem a imagem e semelhança dele. Ou seja, a imagem que Deus está se referindo aqui, quando ele diz façamos o homem a nossa imagem, não é essa imagem física, porque Deus é espiritual. E é isso que eu quero que você pegue muito bem, que você tenha o entendimento sobre isso. Então, Deus é espiritual. Então, a imagem dele é espiritual. Então, o que ele quer dizer a respeito dessa imagem? Do comportamento do homem, que seja igual ao comportamento dele, a semelhança, a imagem e semelhança, a mesma essência de Deus, que seja a mesma essência no homem. Para fazer o quê? Para fazer o que Deus faz no céu. O que Deus faz no céu? Ele governa, ele domina o céu. Então Deus tem o desejo e o prazer de trazer o homem na terra, dar a terra para o homem. Entenda isso, que Deus criou todas as coisas, e a gente sabe disso, está aí em Gênesis capítulo 1, que Deus ele cria todas as coisas, mas nós vamos ver lá em Salmos, de número 115, se eu não me engano, versículo 6, depois eu posso procurar melhor e deixar para você, que Deus está dizendo que ele deu a terra para o homem. Então, ou seja, para que você entenda, Deus deu a terra para o homem, para que o homem pudesse governar a terra, dominar a terra. Então, isso é o reino de Deus. Então, o que é o reino? O reino de Deus é dominar a terra, é fazer com que a terra se sujeite à autoridade do homem, é fazer com que a terra obedeça o homem através da imagem e da semelhança de Deus, porque a terra só reconhece a imagem e a semelhança de Deus. Por isso ela vai obedecer. Ela não vai obedecer qualquer um que tenha qualquer imagem, que tenha qualquer semelhança. Somente quem tem a imagem e a semelhança de Deus é que a terra vai obedecer, porque a terra só conhece a imagem e a semelhança daquele que a criou. É aqui que eu quero que você pegue a essência do reino de Deus. Isso é a essência do reino. Esse é o reino de Deus. É quando eu e você temos a imagem e a semelhança de Deus no nosso comportamento, na nossa essência, e começamos a dominar através do falar. Deus, ele dominou todas as coisas, ele domina todas as coisas. Ele dá ordem a todas as coisas, ele governa todas as coisas no falar. Por isso eu já quero que você pegue também. Falar é espiritual. Deus não nos deu o poder de falar para se comunicar, porque podemos se comunicar de várias formas. Podemos se comunicar por uma escrita, por uma mensagem, através de redes sociais. Podemos se comunicar por gestos. Né? Você vai ver que você se comunica, você que tem um animal doméstico, você se comunica com ele e ele consegue te compreender. Então, o propósito de falar não é comunicar, não é se comunicar. O propósito de falar, então, é fazer existir o que não existe, é dar ordem à terra e ela se sujeitar. Por isso que falar é espiritual, falar é eterno. Tudo aquilo que você fala não se apaga. Por isso, presta muita atenção, muito cuidado quanto o que for sair da tua boca. A Bíblia já vai nos dizer que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Por isso eu quero já que você pega esse princípio bíblico, que falar é espiritual, que você irá governar, dominar a terra através do seu falar. Toda autoridade está sobre aquele que tem a imagem e a semelhança de Deus e vai usar essa autoridade no falar. Pastor, como você sabe disso? É só você olhar para a vida de Jesus, que foi o último Adão. Tudo que ele ordenou se submeteu à ordem dele. Ele deu ordem ao vento, o vento parou.
Ele deu ordem ao mar, o mar se aquietou. Ele deu ordem para a doença teve que sair. Ele deu ordem para demônios, os demônios teve que sair. E Jesus também deu ordem para que os demônios entrassem nos porcos. Lembra da história do endemoniado de Gandara? Então, ou seja, Jesus dá ordem para que eles possam ir aos porcos. Os demônios pedem, mas eles só vão para os porcos depois que Jesus dá a ordem, depois que Jesus dá a legalidade para eles ir. Então eu quero que você entenda isso aqui de uma forma muito, muito concreta, né? É por isso que quando Deus criou Adão, ele criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, para fazer aqui na terra o que Deus faz no céu. Isso é o reino. É isso que eu quero que você entenda. O reino é espiritual. O reino se manifesta na imagem e na semelhança de Deus, o Todo-Poderoso. Eu espero que você esteja desfrutando, né, dessa palavra. Eu espero que você esteja desfrutando de tudo isso que eu estou passando para você hoje, para que você possa cada vez mais ter essa essência, né? Então é por isso que eu e você precisamos ter esse conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, olha, não deixe de estudar, não deixe de ler bons livros, tá? Não deixe de ler a Bíblia e principalmente esteja do lado de pessoas que já têm um conhecimento, que já têm uma vida com Deus, que já é exemplo. Não saia por aí procurando qualquer coisa, porque isso pode te atrapalhar, isso pode te confundir e te levar para caminhos tão complicados na sua vida, que muitas das vezes você vai ter que pegar um retorno muito longo e isso vai trazer um grande atraso para você. Então eu espero que o estudo esteja sendo muito claro para você e que você possa estar aí absorvendo, adquirindo muito conhecimento. E uma outra coisa que eu quero que você também marque e pegue, né? Algo que vai fazer mais sentido ainda a respeito do reino de Deus. É que eu e você, quando nós referimos a esse versículo que acabamos de ler, dizendo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós precisamos entender que quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele cria no espiritual, não é no natural. Então, Deus está criando o homem dentro dele. Pastor, como o senhor sabe disso? Leia lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo 3, só para ficar registrado e você ter mais conhecimento através da palavra do Senhor. Tudo que nós precisamos aprender está na palavra de Deus. Então, é algo muito importante você estar estudando, estar aprendendo, e principalmente com pessoas que realmente tenham um entendimento claro da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 3. Olha aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos, quantos mundos existem? 2, mundo natural e mundo espiritual. Então ele está dizendo assim, ó, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então entenda isso aqui, Deus lá em Gênesis capítulo 1 criou o mundo natural, esse mundo que nós vivemos hoje, através da palavra. O mundo espiritual existe, subsiste através da palavra de Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui. Está dizendo que os dois mundos foram criados através da palavra de Deus. Agora olha aqui, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o que ele está dizendo? Que o mundo físico não é aquilo que realmente nós estamos vendo, mas que ele é derivado do mundo espiritual. E é aqui que eu quero que você entenda. Então, preste bem atenção aqui, ó. Olha o que está dizendo em Hebreus, capítulo 1 e o verso 3. Em Hebreu mesmo. Capítulo 1, deixa eu voltar aqui. 1 e 3. Olha só, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a destra da majestade nas alturas, ou seja,
tudo subsiste, tudo se mantém através do falar de Deus, através da sua palavra. Então isso é algo que eu e você precisamos tomar posse e estar bem entendido sobre a questão de como se manifesta o reino de Deus e o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a autoridade de Deus na terra, através da imagem e semelhança dele e do falar. Então, toda autoridade, toda exousias é dada ao homem através do falar. Mas para que tenha essa autoridade, eu preciso ser a imagem e a semelhança de Deus, o Todo-Poderoso. Eu espero que você esteja aprendendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Então isso aqui precisa ficar muito claro, isso aqui precisa ficar bem compreendido na sua cabeça, para que a gente possa então ir para o grande tema de hoje, o grande estudo de hoje, que é sobre a Nova Jerusalém, tá certo? Então agora a gente vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então, entendendo aqui que o reino de Deus é espiritual, entendemos bem, né? Para que a gente não tenha essa coisa que oscila muitas das vezes, né? Na vida das pessoas. Nós temos esse conhecimento, esse entendimento de que, de fato, o reino de Deus, ele é espiritual. Ele irá se manifestar através da imagem, da semelhança de Deus. E nós teremos autoridade sobre a terra através do falar. Por isso, você precisa entender, quando Adão, ele peca, o que morre não é ele fisicamente, mas é o seu corpo espiritual. Por isso que quando nós se batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ressuscitamos em Cristo uma nova criatura, o que está ressuscitando? Está ressuscitando o espírito que estava caído, o espírito que estava morto, o espírito que foi condenado pelo pecado. Então Jesus pagou pelos nossos pecados e agora nós acreditamos em Cristo, andamos com Ele, vivemos por Ele e agora esse espírito vivificou. E agora nós temos contato de novo com Deus para sermos a imagem e semelhança dele na terra e para termos autoridade para que a terra venha se sujeitar e para que nós possamos dominar. Amém? Então agora isso ficou bem entendido. Então vamos agora para a segunda parte desse estudo, que é a Nova Jerusalém, que é o ponto ápice aí, é o ponto principal do estudo de hoje. Para entendermos a Nova Jerusalém, precisamos seguir regras de interpretação, ou seja, a hermenêutica, o contexto bíblico, ela por si só se explica. Então nós não podemos querer estudar a Bíblia fugindo disso, né? E muitas das vezes nós vamos ver em muitos estudos por aí, né, que eles começam em Gênesis, né, em uma linha reta e vem vindo. Quando chega em Apocalipse, essa linha ela muda de direção de uma forma muito brusca, de modo que traz muita complicação para entender. Então é sobre isso que eu quero tratar e quero já que você entenda. A Bíblia por si só se explica e ela é uma linha linear, é uma linha reta. Tá? Desde Gênesis até Apocalipse, ela não se perde, ela não muda de direção, ela sempre vai manter o mesmo foco, o mesmo anúncio, a mesma palavra. E é isso que eu quero que você pegue já no início para você entender. Então, ou seja, por que eu estou te dizendo isso? Para que você pegue, porque se nós vimos que no Velho Testamento o reino de Deus é espiritual, vimos também que através de Jesus o reino de Deus também é espiritual. Então, de forma que nós não podemos mudar quando chegarmos em Apocalipse, trazer para uma forma física. Por exemplo, eu já estudei vários estudos, várias teologias, dizendo que a Nova Jerusalém que desce do céu, ela é física. Então para pensar, se ela é física, depois você que tiver curiosidade, pega para estudar um pouquinho e faz a metragem dessa Nova Jerusalém, porque é possível fazer
A Bíblia vai dizer, vai dar os parâmetros, as medidas. Tem mais de 3.000 quilômetros, né, em toda a sua extensão. E a Bíblia vai dizer que é como se fosse um cubo. Então, em toda a sua extensão, em todas as suas medidas, ela tem mais de 3.000 quilômetros. É muito, não é? De modo que na sua altura, esse cubo iria ficar fora da terra. De modo que se nós formos de fato, de forma física, morar nessa cidade santa, alguns dos irmãos iriam morar no espaço. Então aí já começa a ficar muito complicado de interpretar a Bíblia acerca desse assunto da Nova Jerusalém. Então eu já quero aqui te revelar que essa cidade santa, ela não é física, ela é espiritual. E agora você não pode sair mais desse vídeo, você tem que ir até o final para que você possa pegar toda a revelação, para que você não saia aí com a cabeça confundida, porque eu vou te trazer a revelação acerca da luz da palavra de Deus e você vai sair daqui edificado de uma forma poderosa, amém? Então abra comigo lá em Apocalipse capítulo 21 e o verso 1, e você vai ficar transformado, vai ficar impactado hoje com o que eu tenho para te dizer. Apocalipse, capítulo 21. Olha só que maravilha. Versículo 1 e o verso 2. Olha só. Presta atenção que aqui João está agora no mundo espiritual, né? Ele foi arrebatado, ele está no mundo espiritual e ele vai dizer o que ele está vendo. Presta atenção nisso aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa adornada ou ataviada, depende da sua tradução, para o seu marido. Deixa eu só falar uma coisa aqui, pra você entender. Vamos pensar aqui se fosse físico. Vamos imaginar aqui se fosse de forma física. Já nesse versículo aqui, vamos começar a comparar. Então, João está dizendo que ele está vendo a santa cidade, a nova Jerusalém, preste atenção, que de Deus desce do céu. Então, ela está vindo de Deus, né? Ela está saindo de Deus e vindo para a terra. Olha, preste atenção. Vindo para a terra. E ela está vindo como uma esposa. Então, esse cubo que eu te disse agora, que pela metragem ele seria um cubo, essa cidade desceria como um cubo, de mais de 3.000 quilômetros. Então, imagina ela vestida de noiva. Tem que ter vestido. Porque se a gente for falar fisicamente, ela precisa ter um vestido. Então, um vestido para quem? Para o seu marido. E quem é esse marido? Que marido é esse que vai casar com uma cidade que é enorme, né? Que seria um cubo de vestido. Então, nós sabemos que esse marido é Jesus. É por isso que eu sempre digo que tem algumas traduções na Bíblia e alguns louvores que não encaixa. Porque nós não podemos dizer à noiva que nós somos a noiva. Não, se nós já temos um relacionamento como igreja, a igreja não é mais noiva. A igreja já é a esposa. Ela já tem relacionamento íntimo com esse marido. Ela já tem uma profundidade de relacionamento. De modo que ela já é a esposa. Então isso precisa ficar muito claro para nós também entendermos todo o contexto sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então vamos pensar aqui na condição física, que muitas pessoas dizem que é físico. Aí ele vai continuar, né? Então ele vai continuar dizendo: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles
serão o seu povo, e o mesmo Deus estará a eles e será o seu Deus. Ou seja, é aqui que eu quero que você comece a pegar e a entender muita coisa, né, sobre essa nova Jerusalém. Então eu já te disse e volto a afirmar, você precisa pegar e entender isso aqui. A nova Jerusalém é a igreja. A nova Jerusalém é espiritual. Tá entendendo? Então, não faz sentido a Nova Jerusalém ser uma cidade grande, né? De mais de 3.000 quilômetros. Não caberia, né, em todo o território da terra. Ela ficaria para fora, no espaço. Ficaria algo muito sem sentido, sem contexto algum. Então, é muito mais fácil nós interpretarmos da forma que é. Então, o que é? É espiritual. Quem é a cidade? Quem é a Nova Jerusalém? É a igreja. Então, marca aí, pra você não perder também essa revelação. A Nova Jerusalém é a igreja, né? Então, é isso que a gente precisa aprender. Então, ou seja, Deus não habita em templos feitos por homens, e nós sabemos disso. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, vocês irão destruir o templo, mas em 3 dias eu vou edificar, eu vou levantar um novo templo. Quem é esse novo templo? A igreja. Deus habita no meio da igreja, no seu povo, é o que está dizendo aqui. Então isso precisa ficar muito claro e muito esclarecido. Vamos para mais um versículo, Apocalipse 3, e o versículo 13, versículo 12. Vamos lá, olha só, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna. Olha só, se a gente for interpretar no físico, no natural. Então quer dizer que você vai passar por todo o processo, vai vencer e vai ser uma coluna nessa cidade, vai ficar lá como uma coluna. E olha aqui, e farei coluna no templo do meu Deus. Olha lá. E nunca sairá. E você não vai sair dali. Vai ser coluna para toda eternidade. Você vai ficar ali como coluna. Então não dá para interpretar de forma física. Não tem sentido nenhum, né? Então vamos lá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E ainda vão escrever em você como coluna. Presta atenção nisso aqui. E o nome da cidade do meu Deus. E também vai escrever, ó, segundo nome que vai escrever, se você realmente for coluna de forma física. O nome da cidade do meu Deus. E a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu novo nome. 3 nomes serão escritos nessa coluna. Então, se a gente for olhar de forma física, que realmente é uma cidade que está descendo do céu, né? Uma cidade linda, com muros de ouro, aquela coisa que a gente já estudou tanto, já viu muita gente falar, nós vamos entender isso aqui, que no final de tudo, que se a gente vencer, nós seremos coluna. Então, se for para traduzir, interpretar de forma física, tem que interpretar tudo de forma física. A Bíblia não faz como uma montanha, sobe e desce. Ela é linear. Ela é uma palavra só. Ela é uma coisa só, né? Então, se ela é espiritual, é espiritual. Se ela é física, ela é toda física. Então, não dá para ficar oscilando, né, em um contexto. É isso que eu quero que você entenda. Então, se o contexto todo da Nova Jerusalém, ela tem primazia espiritual, é tudo espiritual. É isso que a gente precisa entender. Senão vai ficar tudo fora e aí a gente vai ficar perdido nesse processo de entender e ter o conhecimento das Escrituras. Amém? Então aqui está falando de fato sobre a área espiritual. Então está dizendo que você será uma coluna. O que ele está querendo dizer sobre coluna? Que alguns irmãos, alguns apóstolos, alguns homens de Deus, mulheres de Deus, que foram realmente destaque, que foram firmes para a construção de todo esse projeto de Deus, eles serão como coluna sobre esse edifício, sobre essa cidade que é espiritual. Entenda isso aqui. Agora vamos continuar. Isso precisa ficar bem claro na nossa cabeça, tá? Apocalipse, vamos entender mais um pouquinho aqui, para que você pegue bem isso aqui. Deixa eu só achar aqui.
Outra coisa, antes de nós ir para o versículo. Nessa cidade, né, não haverá luz. Porque nós vamos ver aqui, não vai ter luz. Então você precisa entender que luz é essa que não vai haver. É a luz do sol. Não precisará dessa luz. Por que não, pastor? Porque a luz dessa cidade está no seu interior, está dentro, está no interior, dentro dos muros de ouro. Você vai entender quem são esses muros de ouro, né? E que luz é essa? É a luz de Gênesis, aonde Deus diz, haja luz, e houve luz. Né? Então ele está dizendo, aquele haja, aquela palavra haja no hebraico, quer dizer, sou luz. O que ele está dizendo? Ele está manifestando Cristo. Na onde? Na cidade, na Nova Jerusalém. Que é a Nova Jerusalém? A igreja. Ele está manifestando Cristo na igreja, que é a luz. Então nós não precisaremos mais da luz solar, da luz artificial, porque já temos a luz que resplandece, que é Cristo. E aqui fica maravilhoso de entender sobre essa cidade. Amém? Então vamos lá para você pegar mais. Marcos capítulo 5, o verso 14, para você entender de forma muito, muito clara, muito, muito objetiva, né? Que não tem confusão. Quando a gente começa a estudar acerca da palavra, você vai ver que não vai ter confusão, uma coisa vai concordar com a outra. E é isso que eu quero passar para você hoje aqui, em nome de Jesus. Olha só, Mateus, tá? Mateus capítulo 5, e o verso 14. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele está dizendo então, olha, vocês são como uma cidade iluminada sobre o monte. E ele está dizendo, a Bíblia está dizendo isso, que nós somos essa luz. Ou seja, por que ele está dizendo que nós somos essa luz? Porque nós somos essa cidade, tá? Que temos essa luz, que montanha nenhuma pode esconder essa luz. Não tem como, né? Ela está iluminada sobre os montes. Essa luz resplandece acima dos montes. Então entenda isso aqui, que Jesus já vinha falando bem antes, né? Sobre essa cidade. E muitas das vezes a gente que não pegou. Agora vai lá em Hebreus capítulo 12. Louvado seja Deus por esse estudo. Hebreus capítulo 12. E o versículo 22. Hebreus 12, o 22 até o 23. Olha só. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo. A cidade de quem? Do Deus vivo. A Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e igreja, presta atenção, e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui não tem como nós ter dúvida mais de que aí a cidade santa é a igreja, já está declarado aqui, já está dizendo, olha o versículo 23, a universal assembleia e igreja. Então, ou seja, a cidade santa, ela é a igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele habita em nós. Essa é a morada de Deus, através do Espírito Santo, ele já habita em nós. Então não é nada físico, é espiritual. Então, para ficar mais claro, né? Por isso que a Bíblia vai comparar a igreja, em várias passagens você vai ver que a Bíblia está comparando a igreja com o edifício. Quer ver isso? 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Olha só como que você vai ficar impactado com esse estudo e vai te trazer um esclarecimento poderoso em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 9. Olha só o que está escrito. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois
lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha só que coisa. O que ele está dizendo? Que nós somos o quê? Edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 12. Vamos lá. Vamos ver aqui 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno e palha. Olha o que ele está dizendo. O que é isso aqui? Isso daqui são os materiais, presta atenção, da Nova Jerusalém. Então ele está dizendo o quê? Que nós somos o quê? Vou ler de novo. E se alguém, sobre este fundamento, que fundamento? A palavra, formar um edifício de ouro, preste atenção, o que é o ouro na Bíblia? O ouro, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que o ouro, né, como Pedro vai dizer ali, eu já vou te dizer o versículo, que o ouro significa que o ouro é a fé, né? Como um ouro provado no fogo. Então, na Bíblia, ouro significa fé. Então, olha só que coisa tremenda. Ele está dizendo, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, né? Aí você vai ver o que vai dizer lá, que o muro é formado sobre pedras preciosas, é ou não é? Então, o que ele está dizendo aqui desse muro? Ele está falando de irmãos, né? Nós, irmãos, né, somos pedras preciosas. Então, a construção desse edifício através de pedras preciosas. Você é uma pedra rara, você é uma pedra preciosa, uma pedra de ouro, né, uma pedra de prata, de jaspe e por aí vai. É aqui que eu quero que você entenda. Amém? Eu estou até suando aqui porque o negócio está forte demais e eu espero que esteja forte para você também. Efésios 2, vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 21. Estamos quase no final. Olha isso daqui, crente. Olha só. Versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha aqui. Não, eu acho que eu li errado. Não, eu li errado. Eu li no 3, Efésios 2, 21. Olha só, Efésios 2, 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então aqui fica muito claro nós entendermos que a igreja, ela é a Nova Jerusalém, ela é edifício. Em toda a Bíblia está comparando a igreja como edifício. Olha aqui Pedro, em 1 Pedro, vamos ver lá. 1 Pedro, já estamos chegando no final. 1 Pedro, estamos na reta final do estudo. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha isso daqui. Em nome de Jesus. Olha. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-te sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui acabou, não tem mais como confundir, não tem como querer debater sobre esse assunto. Então fica claro que a cidade é feita de pedras de ouro, ou seja, tijolos para construções do muro, ou seja, outros irmãos serão as colunas, o fundamento, o ensino dos apóstolos, e a pedra angular que nós sempre vamos ver na Bíblia é Cristo. Sempre teremos essa linguagem na Bíblia. A luz dessa cidade, volto a te dizer, que resplandece, né, é Cristo. Quem tiver na luz não estará nas trevas. Isso a Bíblia fala com toda certeza em todos os lugares da Bíblia. Então, que fique muito claro, que você possa
ter tido o esclarecimento acerca desse estudo, que a Nova Jerusalém, ela é espiritual e é a igreja. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero te trazer uma atenção, a importância de você estar dentro de uma igreja. Você não pode, não consegue ser igreja sozinho por esse motivo. Então preste atenção que o diabo quer fazer é tirar você da igreja, é matar a sua fé. Ele não está preocupado de tirar o seu dinheiro, de destruir o seu casamento, porque isso Deus restaura. Mas se ele matar a sua fé, vai ser impossível de você viver como igreja, de você ser a Nova Jerusalém. E esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Eu espero que você tenha